Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. O primeiro Congresso Internacional Sapienza tem a honra de apresentar a conferência de encerramento que será proferida pela doutora Tatiana Eugen Takeda GmbH, Alemanha, que falará sobre Pharma 4.0. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Tatiana Eugen, sou farmacêutica industrial formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalho em indústria farmacêutica na área de engenharia e tecnologia há cerca de 25 anos. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela Sapienza Mentoria para estar hoje aqui com vocês apresentando esse pequeno bate-papo sobre o conceito de Pharma 4.0. Então, a gente vai falar um pouquinho da origem, dos conceitos, essa aplicação da indústria 4.0 no contexto farma e como isso impacta relações de trabalho, como é o futuro baseado no conceito indústria 4.0. Qual a origem desse termo, né? Então, em 2011, 2012, a Alemanha, então, ela anuncia essa quarta revolução industrial baseada nos conceitos de revolução industrial, quando no século XIX tivemos a primeira revolução com a produção mecânica, com o desenvolvimento do motor a vapor. Já a segunda revolução industrial veio com o desenvolvimento da energia elétrica e a introdução de produção em massa. A terceira revolução industrial, já no começo do século XX, está relacionado com o uso da eletrônica, de equipamentos, de sistemas de TI e automação da produção. E agora, então, vem a quarta revolução industrial, usando sistemas ciberfísicos, internet das coisas e outros conceitos. Cada revolução aumenta essa complexidade e isso traz um impacto na qualidade de vida das pessoas, na qualificação dos trabalhadores e nas relações de trabalho, né? E isso é o futuro. O conceito de indústria 4.0 também é chamado de fábrica do futuro, né? E ele não é uma necessidade, não é um requerimento regulatório, ele é uma vantagem competitiva. Lá em 2012, o então presidente da ACATEC, que é a Academia Alemã de Ciências e Engenharia, ele já definiu que a fábrica do futuro oferece uma flexibilidade inimaginável com o uso otimizado de recursos e que é uma oportunidade, no caso para a Alemanha, para se tornar ainda mais forte. Esse conceito, ele é extremamente, tem todo o suporte do governo da Alemanha. Em 2013, esse relatório foi apresentado pelo Renigr Kagermann para a Angela Merkel e para o Putin, porque é necessário que tenha uma infraestrutura para que isso aconteça, né? Precisa ter cabeamento, precisa ter estrutura de energia, estrutura de network, de conexão com a internet, recursos, qualificação de pessoas. E esse relatório serviu para cunhar o futuro da Alemanha de 2011 a 2020. E é por isso, então, que a maioria de artigos e toda a questão de inovação e padronização dos conceitos de indústria 4.0, a maioria se origina na língua alemã, né? Porque aqui na Alemanha que realmente surgiu esse termo. Então, quais são esses conceitos?
A indústria 4.0, ela descreve um ambiente totalmente interconectado, onde a empresa, o cenário de produção, ele tem um novo nível de controle e de organização, né? Então, transforma toda essa cadeia de valor aí para que ela seja mais produtiva e mais flexível, né? Então, os componentes aí básicos do design da indústria do futuro, os principais são a interoperabilidade. Então, são sistemas que se conversam, não se quebra o paradigma de que sistemas têm níveis e somente o nível 4 pode conversar com o 3 e vice-versa. Ambientes de alta virtualização, que são os sistemas cyberfísicos, descentralização, a resposta em tempo real, então tudo está acontecendo no chão de fábrica, está sendo monitorado, os resultados, eles são jogados na nuvem, em tempo real, e isso faz com que os sistemas aprendam com essa resposta de chão de fábrica e responda uma resposta cada vez mais otimizada. E altamente modular. Quanto mais modular for essa rede de inteligência, é mais fácil substituir uma pequena peça por outra. Então, isso dá uma maior flexibilidade de todo esse sistema que é interconectado, sem que se tenha que colocar tudo fora do ar para que possa se subir uma nova versão ou implantar um novo equipamento. Então, essas são as bases do conceito de indústria 4.0. Se tem muito a questão dos sistemas ciberfísicos, né? Cyber Physical Systems. Os sistemas Cyber Physical Systems, eles são exatamente a realidade virtual. Então, por exemplo, e está muito conectado aí também com o termo de internet das coisas industrial e a internet de serviços. Então, quem nunca ouviu falar de cirurgias onde o médico está na China e o paciente está do outro lado do mundo? Hoje é possível, porque através de uma interface virtual, o usuário, ele tem uma interface e ele, então, interage com o meio físico, que no caso é o paciente, via internet, sem que eles nunca tivessem se tocado, né? Então, isso hoje, com a questão até da pandemia, tá muito em voga, está muito se falando muito sobre isso, exatamente porque a questão de se não poder ter agrupamentos, aglomerações. Então, muitas indústrias que estão em modos mais avançados nessas questões de intercomunicação, interoperabilidade, elas se saíram melhor durante a pandemia. Então, aqui um mapa dessa transformação digital e como que eles se interconectam num ambiente de produção. Então, não é um elemento ou outro elemento que faz... Não existe... temos indústria 4.0. Não, estamos vivendo 3.0. Não, é uma escalada, é uma evolução. Atualmente, está se falando muito, inclusive, dos protocolos de interconexão para que eles sejam padronizados e que isso seja mais fácil de ser implantado por diferentes equipamentos, por diferentes sistemas, por diferentes empresas. Então, eles são efetivamente pautados
na cibersegurança, na realidade aumentada, na questão de Big Data, a questão de robôs autônomos. Então, ações que demandam esforço repetitivo ou força bruta estão sendo cada vez mais substituídas por robôs autônomos. Então, simulações, a integração de sistemas e a computação em nuvem, aí vem, então, realmente trazendo o mapa dessa transformação digital que as indústrias efetivamente estão passando. Então, como que isso aí, hoje em dia, então, se aplica ao mundo farma, né? A indústria farmacêutica, ela é uma indústria geralmente conservadora, porque ela é altamente regulada e ela demora mais a efetivamente implantar qualquer inovação, seja ela qual for, é muito difícil. Mas a Farma 4.0, ela é inovadora porque ela traz flexibilidade, ela traz maior controle da produção. E são duas coisas que, para o ambiente farmacêutico, é o nosso sonho, ter mais flexibilidade e maior controle, porque é isso que as empresas reguladoras, que os órgãos regulatórios esperam quando a gente escreve livros e livros de procedimentos operacionais padrões, é isso que é necessário quando a gente treina a nossa mão de obra, para que o controle seja cada vez maior, para que a gente assegure, enquanto produtor de medicamentos, produtos seguros e que o paciente não sofra com isso, né? E que o produto seja sempre efetivo. Então, aí, o conceito em si, toda vez que você procurar no Google o que é Farma 4.0, sempre vai levar para a página do ISPE, que é o International Society for Pharmaceutical Engineers. E em 2013, foi formado um grupo de trabalho no ISP do GAMP, que é o Good Automated Manufacturing Practices, dos países de língua alemã. Então, chama GAMP-DACH, que é DACH de Deutschland, Alemanha, A de Áustria e CH de Suíça. E o plot do Farma 4.0 é ter mais conectividade, trazendo maior produtividade, trazendo aí uma conformidade às normas regulatórias e controle de produção, de modo que as informações, elas podem ser facilmente classificadas, se elas são críticas ou não críticas, relacionadas ao produto, se são ligadas a parâmetros críticos de qualidade ao produto, ou parâmetros críticos de produção, e os sistemas eles podem se não gerenciar, mas aprender e ter uma predição de potenciais falhas desse processo. Diferenças e similaridades aí entre indústria 4.0 e Farma 4.0, né? Então, a gente vê que parece que estamos falando das mesmas coisas, mas muitas vezes a intersecção não é tão grande assim, né? Então, a indústria farmacêutica como um todo, ela é extremamente controlada, né? Então, se trabalha muito com logbooks, onde a gente descreve o que aconteceu com aquele equipamento ou com aquela linha produtiva, tem um monitoramento de salas limpas, tem treinamentos profundos para os operadores, qualificação de operadores, todo lote sempre é revisado, e isso não são conceitos de indústria
4.0, ao contrário, né? Se trabalha muito com análise preditiva na indústria 4.0, enquanto a farma tem mais um conceito de qualidade preditiva, né? Onde tenta-se, através de análises de dados e estatísticos, mitigar erros de processo e produto. Por outro lado, tem aí uma gama, uma lista de similaridades que faz com que o conceito indústria 4.0 seja extremamente interessante de ser implementado, né? Então, a verificação contínua, que é o Continuous Process Verification, que já é um conceito mais moderno de validação de processos, isso quando se estabelece um framework de Pharma 4.0, fica muito fácil de se implantar isso num processo produtivo. A integridade de dados já no desenho do processo, né? Então, built-in data integrity. Hoje se fala muito de quality by design e tem o data quality by design. Então, se desenhar processos, se desenhar sistemas que já tenham os conceitos de integridade de dados desde a sua criação. Outro grande avanço que se tem com a implantação de conceitos de Pharma 4.0 é a questão do paperless, né? Então, nada mais em papel, porque papel não é somente dispendioso, fácil de se burlar, como ele traz outros custos envolvidos, né? Então, custos de armazenamento, porque um documento de uma validação de processo, ela não pode ser descartada até, dependendo da legislação, até 25 anos após o produto saiu do mercado. Então, imagina a quantidade de papel em cada indústria farmacêutica. Quando se remove o papel, isso fica muito mais fácil, e logicamente já te leva para o conceito de cloud computing. Então, vou jogar esses dados na nuvem e ele fica lá armazenado. Um plano também de treinamento, integração de pessoas, uma vez que a gente fala no conceito de indústria 4.0, da virtualização dos sistemas cyberfísicos, isso, trazer esse conceito para treinamento de operadores é fantástico, né? Então, eles podem utilizar óculos de realidade aumentada e lidar com equipamentos de alta complexidade ou de periculosidade de uma forma lúdica, intuitiva e sem realmente sofrer nenhum risco à segurança dele e também ao equipamento. Então, esses treinamentos em ambientes virtuais com realidade aumentada são uma tendência das empresas farmacêuticas. Mais e mais estão se utilizando esse tipo de tecnologia para essa área. E aí a gente tem o monitoramento de áreas smart, né? Então, tudo que é smart, quem tem uma geladeira smart, um micro-ondas smart, então ele te avisa quando o gelo acabou, a temperatura desceu. Então, o monitoramento smart de ambientes leva em conta a época do ano, leva em conta a carga de calor de acordo com a demanda do dia. Então, um monitoramento smart, ele sabe que na hora do almoço, ele pode baixar os refrigeradores, porque não vai ter tanta gente mais na sala, todo mundo sai para almoçar, e no inverno é diferente. Então, esses sistemas, eles vão capturando os próprios dados do ambiente e vão ajustando a sua resposta baseada no próprio ambiente, né? Então, o compliance, acaba que
o compliance com as indústrias reguladoras, com as agências reguladoras, fica mais fácil, fica mais transparente. O grupo do ISPE, eles, então, baseado nessas premissas, eles desenvolveram diversos grupos de trabalho, pensando num modelo operacional do Pharma 4.0. O conceito também de Pharma 4.0, ele vem muito aí cobrindo, a gente vai ver num outro slide, o ICH 10, que fala do sistema de qualidade farmacêutico, né, onde se tem uma integração entre os processos, de maneira que sua própria resposta leve a otimizar e analisar para melhorar o processo. O interessante aqui é ver como isso se dá na prática. Então, assim, uma maturidade digital leva a conceitos o quê? De um controle holístico do processo, né, onde se vê, e aí tem muito do Pharmaceutical Quality System, que é o ICH-10, tem muito a ver com como os recursos humanos são geridos. Então, ter uma cultura de transparência, uma vez que a coleta dos dados é em tempo real, as decisões também podem ser tomadas mais rapidamente. Outro ponto do modelo aí do mapa de maturidade digital traz a questão do plug and produce, que a gente não precisa mais para implantar um novo equipamento ou uma linha de produção, demorar um ano ou meses a fio, né? Tudo pode ser testado em ambientes virtuais, pode ser verificado em ambientes virtuais, antes de efetivamente se integrar à rede produtiva que já está estabelecida. E, por fim, a questão dos recursos, né? Aqui a gente, inclusive, hoje eu quero abordar um pouquinho esse quadrado aqui, eu acho que é um dos mais interessantes para a indústria farmacêutica, enquanto farmacêutica que veio da área de validação. É a questão da força de trabalho do futuro, né? Como se manter qualificado, como avaliar isso. A questão da digitalização dos processos, isso tudo impacta muito num conceito que é o do estado validado, né? O estado validado do processo, que engloba treinamento das pessoas, engloba qualificação dos equipamentos, qualificação dos sistemas, verificação contínua do processo e validação de métodos, enfim. Então, aí o ISP cunhou um grupo de trabalho chamado de Validation 4.0. Lembrando que hoje é só um bate-papo, então não vai dar para aprofundar nada, é só mesmo uma passagem geral do que está acontecendo nesse contexto de indústria 4.0 para a farma. E aí, uma coisa muito interessante é esse holistic approach, né? Então, essa visão holística do processo. O ICH-Q10, que trata, né, do sistema de qualidade farmacêutico, ele vem com essa visão holística, onde que os processos devem ser monitorados, o sistema de ação corretiva e preventiva deve ser analisado a sua efetividade, os controles, como o controle de mudanças, né, e a revisão, o gerenciamento de mudanças, e tudo baseado no risco. Quando a gente implanta um conceito de Pharma
Pharma 4.0, Indústria 4.0, muitas dessas questões são mais facilmente viabilizadas, né? Porque, por exemplo, o sistema CAPA, que hoje, na maioria das empresas, tem uma infinidade de analistas avaliando como uma determinada ação corretiva foi efetiva ao longo de um tempo. Quando a gente traz esse conceito para um IoTS, isso já fica mais transparente. Então, o analista que antes analisava, coletava os dados e tentava, de uma certa maneira, controlar e analisar, ele vai ter tudo na mão. E aí cabe ao ser humano ainda avaliar esse dado e finalizar se ele foi efetivo ou não. E isso que é muito interessante de falar, vou segurar aqui um pouquinho, porque isso tem a ver lá com o impacto na qualificação da mão de obra, né? Então, aqui eu só trouxe uma figura que fala como que o controle de produção holístico se encaixa aí com o que há, com os elementos chaves do 4.0. Então, aqui, o ICH Q10, ele fala, como eu falei, do CAPA, do Change Management, da revisão dos processos, e os elementos base, né, do Pharma 4.0 são pautados na integridade de dados transparente, mapeamento de processos, mapeamento dos dados de processo, né, do pensamento crítico. Hoje está muito em voga, não se fala mais de validação de sistemas, mas de qualidade aplicada a sistemas, também é um conceito novo que o FDA está tentando trazer, com o critical thinking, que nem você não precisa testar tudo, mas também não é testar nada, é uma questão de avaliar o que é realmente o que faz sentido baseado no risco de um sistema ou de um processo e como que aquele sistema, por exemplo, vai ser utilizado. Então, eu acho essa figura, ela é um pouco rebuscada, mas ela traz a informação de como efetivamente o Pharma 4.0 pode entregar para os conceitos do ICH Q10, que tem 15 anos, o que já foi se pensado e que tantas empresas hoje fazem à base de papel ou sistemas isolados, porque é muito comum nas indústrias maiores, temos sistemas que gerenciam documentos, sistemas que gerenciam ações corretivas e preventivas, mas tudo isso interconectado com onde realmente acontecem os desvios, onde acontecem as mudanças, que é no chão de fábrica, onde realmente o produto é realizado, só mesmo quando se traz esse conceito de interconectividade, como é o da Indústria 4.0. Aí a gente estava falando da qualificação do profissional, né? Eu até nomeei aqui de profissional 4.0. O que é esperado? Então, trouxe aqui só uma figura para a gente lembrar que no século XIX, isso aqui é uma indústria farmacêutica, eu tirei do site da Bristol Myers Squibb, que eu trabalhei, inclusive, há alguns anos atrás no Brasil, e era um processo extremamente artesanal, né? Olha só, o operador mexendo, parece um mago aqui, né? Um bigode bacana. Enfim, eu acho interessante ver como que, e isso que eu não sei se eu consegui capturar nesse slide, mas a tecnologia evoluiu, né? O homem passa de atuar, ele continua sendo um atuador na indústria do futuro, mas ele não necessariamente ele é a interface mecânica, né? Então aqui os operadores eles
tinham que mexer o cadeirão, avaliar se a consistência estava correta, se a temperatura estava correta, né? Então para uma pequena produção, para uma pequena linha, tinha que ter 3 pessoas, né? E ele olhando diretamente para o produto, né? Ali, ó, de olho no produto. Quando a gente vai hoje para o conceito de fábrica do futuro, e essa é uma fábrica da Takeda, que é a empresa onde eu trabalho atualmente, essa planta ganhou um prêmio do ISPE como planta do futuro no quesito de inovação tecnológica. O que chama atenção é como que o operador interage com o produto. Então, o operador passa de olhar diretamente para o produto a olhar para uma tela. E o que ele vê nessa tela? Nessa tela, ele vê exatamente esse ambiente virtualizado. Ele vê o que está acontecendo ali onde o sensor, existe um sensor que está capturando dado em tempo real de 100%, então não é por amostragem, de 100% da produção, né? E ele monitora. Então, ele continua sendo o ator principal atuando, mas ele não necessariamente ele precisa medir a temperatura, ele só verifica através da interface aqui homem-máquina o que está sendo coletado na linha e decide se ele deve parar aquela máquina, se ele pode continuar com aquele processo ou não. Então, eu acho muito bacana essa figura exatamente pela diferença entre esses 2 ambientes, né? Então, quando o homem estava efetivamente conectado ao produto que ele estava realizando, e agora ele continua sendo o ator principal, mas através desse ambiente virtualizado. Então, os potenciais impactos dos conceitos da indústria 4.0 na força de trabalho são praticamente 2. Então, uma é a mudança no conteúdo dos processos de trabalho com essas tecnologias aplicadas, como se realiza a tarefa, como se organiza o trabalho. Então, para isso, são necessárias novas competências e deve haver ajustes e atualização nas qualificações atuais. Então, são profissões que elas vão se manter, mas, de uma certa maneira, elas têm que serem ajustadas. Então, um farmacêutico do século XIX, com certeza, se eu, como farmacêutica, fosse conversar com ele, totalmente outro mundo, né? Ainda mais eu trabalho há muitos anos com validação de sistemas computadorizados. Ele vai olhar para mim e vai falar: você não é farmacêutica. E eu vou olhar para ele e falar: você é um mago das drogas. Então, são profissões seculares, né, ou que existem há muitas décadas, mas que elas, de certa maneira, elas devem se ajustar às tecnologias. E, por outro lado, também há impactos, né, nessas mudanças estruturais do trabalho e dos processos de trabalho, e isso trazem novas qualificações, novas posições, assim como algumas também vão desaparecer, assim como um dia era a gente sempre fala muito do exemplo da Blockbuster, quando a Blockbuster tinha aquelas lojas de DVD gigantes, com milhões de títulos, e hoje isso é uma coisa totalmente do passado, né? Tanto a tecnologia de DVDs quanto as lojas. E hoje temos o quê? Netflix, Prime Video, mais ou menos por aí. Então, algumas profissões 4.0, algumas existem, né, como eletricistas, continuarão sendo necessários, em demanda, programadores, cada vez mais, técnicos de manutenção, porque, enfim, tudo isso traz, né, a um alto nível de manutenção. E, de outro lado, novas profissões surgem aí. Então, temos os especialistas de cybersecurity, os data analysts, né, que são pessoas que sabem coletar esses dados e analisar
quando eu digo dados, não é 30 dados, 300 dados, são massas, milhares de dados, né? Então, você precisa de sistemas, você precisa de qualificações para que isso possa acontecer. E aqui, trouxe só para ninguém achar que o ser humano vai ser substituído, não. E eu também acredito nisso, que o ser humano ele não vai ser substituído, mas ele potencialmente ele vai se relacionar mais ou menos, hoje eu até estava pensando, mais ou menos como na Matrix ou coisa assim, onde a relação homem-máquina vai estar cada vez mais intensa e intrínseca, né? Então, a gente vê aqui um operador humano e um operador robótico, e vários elementos, né? Como que todos esses sistemas cyberfísicos vão interagir com a gente. Então, sistemas de inteligência, coletando todos esses dados, sistemas de realidade aumentada, auxiliando o operador a efetuar um serviço de alto impacto, que tenha que ser realizada uma tomada de decisão humana, com alguns sensores multimodais, então, luvas e outros equipamentos que façam com que a relação com o seu objeto de trabalho seja mais segura e precisa, e outros que ajudam aí com a segurança do trabalho em si, né? Então, quando a gente lê a respeito dos desafios e as tendências, então é isso, o ser humano continua no centro da decisão, mas não como um realizador da tarefa, mas como uma peça para a tomada de decisão após a tarefa, né? E é essa a tendência. Ninguém ainda chegou nesse nível, né? Então, estão se construindo aí o índice de maturidade da indústria 4.0, então, as empresas, não dá para sair hoje do zero, só porque tem uma meia dúzia de computador interligado, e falar, não, amanhã nós vamos para 4.0, não. Há etapas, né? Porque é preciso que haja, então, a introdução desses elementos de TI no chão de fábrica, aí se começa a conectar, e conectar não é simplesmente tecnicamente uma máquina a outra, mas são entender como o processo A vai efetivamente se conectar ao processo B. E sistemas somente cristalizam processos, né? Muitas empresas acham que a partir do momento que eu compro um sistema, eu implanto e aí todos os gaps do meu processo anterior foram finalizados. Não. Na verdade, se implementa-se um sistema em um processo que não está maduro e efetivo, só se cristaliza o mau processo. Então, outra questão é a decisão tomada, a tomada de dados baseado em dados, com sistemas real-time. Depois, vindo nessa matriz, a transparência. Então, uma vez que eu tenho um computador, me conectei, construí meus processos de maneira mais clara e eu começo a capturar, eu começo a ver real-time esses processos acontecendo, tanto o bom processo quanto problemas. Então, aí vem a fase da transparência, né? Então, tudo fica muito transparente. Então, é a fase que aí deve-se ter ajustes dos processos e ajustes
dessas interações, inclusive se fala muito, de novo, do que é crítico. Então, o critical thinking, então o pensamento crítico no processo, o risk-based approach. E aí vem a capacidade preditiva. Uma vez que eu conectei, coleto tudo, limpei meu processo, eu entendo quão crítico aqueles dados são para o meu processo, então eu começo a poder utilizar aqueles dados para uma predição de potenciais falhas. E aí vem o último passo, ninguém chegou ainda nisso, mas onde os sistemas eles se autoajustam, autocontrolam e se autoadaptam. Então, são sistemas de alta inteligência artificial, né? E ninguém chegou ainda lá, muito menos na indústria farmacêutica, onde tudo deve ser extremamente validado, controlado e documentado. Um dos grandes debates no GAMPDAR é sobre como validar, por exemplo, sistemas de inteligência artificial e sistemas que se autoaprendem, né? Então, são desafios humanos para frente. E para isso precisam de pessoas qualificadas, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje. Para onde estamos indo em termos de tecnologia no ambiente farmacêutico. É isso, queria agradecer, obrigada, e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato, ficarei feliz em tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço, obrigada. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.